Ele abriu a caixa devagar e, por um segundo, achou que aquilo era apenas mais um enfeite inofensivo. A peça de artesanato parecia inocente, fios coloridos, contas coladas, pequenos recortes de jornal. Mas havia algo escrito em volta, quase como uma legenda que ninguém quis ler antes. Na sala iluminada pelo abajur do apartamento de cobertura, o ar estava denso, com o cheiro de café já frio e uma tensão que parecia se mover como um animal à espreita. Marina soube naquele momento que tinha em mãos mais do que um objeto de decoração. Ela colocou a peça no colo e sentiu o tecido áspero das linhas contra a pele. Ouviu o estalo da madeira da mesa e, por fim, leu as palavras que Ricardo jamais pensou que alguém associaria a uma obra de arte. Pedidos de socorro costurados entre frases de afeto. Nada disso começou naquela noite. Era o resultado de meses de silêncio, de pequenas humilhações travestidas de conselhos, de frases que minavam a autoestima e empurravam a verdade para baixo do tapete. Fique comigo. Nos próximos minutos, você vai entender como uma peça estranha virou prova, como um milionário reconheceu um significado oculto e como essa descoberta expôs uma manipulação que parecia perfeita. Quando Marina contou a história pela primeira vez, a voz dela tremia. Ela descreveu a sala do estúdio na casa da mãe, as janelas entreabertas por causa do calor do verão, o som distante de carros na avenida, o gosto metálico de medo que vinha sempre antes de uma briga. Paulo, o porteiro do prédio, tinha sido a primeira pessoa a reparar na mudança de comportamento. Ela passou de risos fáceis a respostas curtas. A roupa deixou de ser importante. As caminhadas no parque foram substituídas por tardes no quarto. Sônia, a vizinha, lembrava do cheiro de perfume diferente que passou a preencher o corredor, de um riso que soava falso. Joana, amiga de faculdade, notou mensagens truncadas no celular. E Ana, a irmã mais velha, recebeu ligações interrompidas às 3 da manhã. Todos viram sinais que Marina não conseguiu juntar até que a peça de artesanato lhe caiu nas mãos. A cena inicial foi simples e, ao mesmo tempo, impossível. Um objeto que era arte e denúncia ao mesmo tempo. No primeiro choque imediato, Marina confrontou a situação com confusão. Ela olhou para a peça, sentiu o tecido frio e lembrou de um cheiro de lavanda que sempre anunciava as visitas de Ricardo. A sala parecia menor, as luzes mais agressivas. Havia um prato ainda sobre a mesa com restos de jantar, uma cadeira vazia e a sensação de que alguém tinha deixado tudo pronto para que a humilhação acontecesse. Ela ligou o celular, colocou as mensagens na tela e em voz baixa disse: "O que é isso?" Ricardo respondeu com calma cirúrgica. Ele sorriu, um sorriso lateral como se estudasse um tabuleiro de xadrez, e afirmou que aquilo era apenas um presente artesanal, um gesto de cuidado. Marina sentiu a garganta apertar e por dentro uma memória antiga voltou. A infância em que ela foi ensinada a aceitar desculpas por amor. A dúvida instalada era feroz. A suspeita começou a crescer como uma erva daninha. O encontro inicial entre Marina e Ricardo tinha o charme calculado de um roteiro bem escrito. Eles se conheceram numa exposição de design, naquela noite em que a luz quente fazia o salão parecer um prato de ouro. Ricardo, conhecido publicamente como um investidor e milionário com gosto refinado, aproximou-se com uma frase que soou sincera: "Admiro seu olhar, você enxerga o detalhe que a maioria ignora." Ele tinha voz baixa, perfume caro e um braço que parecia sempre oferecer apoio. Marina, formada em artes plásticas, sentiu no corpo o reconhecimento profissional e, mais perigoso ainda, o calor do flerte. Foi rápido, jantares, eventos, promessas de colaboração e, nos meses seguintes, um convite para morar junto em um apartamento que parecia um cenário de revista. O que começou como uma parceria criativa transformou-se aos poucos em uma relação marcada por controle financeiro, por comentários sutilmente depreciativos e por elogios que vinham com preço. No começo havia presentes, no começo havia atenção. Aos poucos, as frases de carinho passaram a incluir condição e ameaça velada. Com o tempo, a manipulação ganhou formas mais precisas. Ricardo isolava, elogiava com economia e depois usava a dívida emocional para cobrar atitudes. Ele dizia com doçura: "Eu só quero o melhor para você." E, um dia depois, fazia a Marina se sentir pequena por um erro menor. Frases como "você exagera" e "não é para tanto" foram plantadas repetidas vezes até que Marina começou a duvidar da própria memória. A técnica era sutil,
pequenas humilhações em público, trocar convites por ordens, apagar mensagens antigas e reescrever narrativas. Numa visita à casa da mãe dela, ele fez um comentário sobre a roupa de Dona Lúcia que deixou a idosa vermelha de vergonha. Ana assistiu aquilo de longe, com o corpo tenso, e tentou intervir com uma pergunta que parecia inocente. Você está sendo ríspido com a mãe dela? Ricardo respondeu com ironia controlada e um sorriso que funcionou como anestesia. Esses sinais, somados, foram minando as redes de apoio da protagonista até que o silêncio se tornou quase absoluto. A instalação das câmeras foi um ato de medo e necessidade. Marina não queria invadir a privacidade de ninguém, disse para si mesma. Mas as dúvidas a corroíam. Ela pediu a Paulo que ajudasse a escolher alguns equipamentos discretos, falou com o Dr. Roberto, o psicólogo, sobre a ideia e registrou a compra dos aparelhos. A expectativa era confirmar pelo menos uma sensação, saber se aquilo que ela sentia tinha forma. As câmeras foram posicionadas em pontos estratégicos, a sala, o corredor e a cozinha. A visão ficou granulada em algumas partes e clara em outras. Os microfones pegaram passos, sussurros e o tilintar de louças. Na primeira noite de gravação, Marina não dormiu. Ela ouviu o ruído do aparelho registrando o vento nas cortinas, o barulho das telas brilhando com a luz de notificação e um silêncio cortante que fazia o coração bater alto. Quando ela começou a assistir às gravações, o que antes era suspeita passou a se tornar prova. Assistir às gravações foi um desmoronamento lento e cruel. A primeira filmagem mostrou um jantar que parecia normal, o brilho das velas, um copo de vinho, o som tênue de música clássica ao fundo. Mas a câmera captou também o modo como Ricardo mexia nos talheres, as palavras que ele escolhia com frieza e a expressão de Dona Lúcia que se tornou pequena e envergonhada. Em outra gravação, quando as vozes começaram baixas, a câmera pegou a apatia de quem é quebrado entre ordens e desculpas. Marina viu frases ensaiadas. Você está exagerando de novo. E isso não é público. E em seguida, a imagem de um telefone sendo retirado da mesa para apagar uma mensagem. Sensações físicas acompanharam a visão. O gosto amargo de Billy, o brilho seco dos olhos quando a primeira lágrima desceu, o cheiro antigo do perfume de Ricardo que parecia impregnado no estofado. Ela rewound cada cena, pausou, voltou e deixou as mãos tremerem sobre o teclado. As gravações não eram apenas vídeos, eram camadas de provas que desmontavam a narrativa cuidadosamente construída por ele. No auge do desmoronamento, Marina sofreu culpa e dúvida em iguais proporções. Ela se lembrava de tantos momentos em que preferiu calar para manter a paz, festas que compareceu mesmo sem vontade, conversas evitadas, telefonemas não atendidos. A sensação de traição era dupla, porque parte dela se sentia culpada por ter permitido a situação. As memórias de uma infância em que aceitar ordens era sinônimo de segurança vieram fortes. Ela pensou em Dr. Roberto, nas suas sessões onde falava sobre fronteiras e autoestima, e sentiu que havia chegado a um ponto em que enfrentar a verdade era inadiável. Foi então que ela decidiu compartilhar as gravações com alguém de confiança. O primeiro a ver as imagens além dela foi Paulo, o porteiro, que sempre teve um lugar especial na família por pequenos gestos. Ele entrou no apartamento, sentiu o susto ao vê-la em silêncio absoluto, notou o cheiro de café frio e, com voz baixa, afirmou: "Isso é material. Isso prova." As reações foram imediatas e humanas. Sônia foi até a delegacia. Ana buscou advogados, Joana publicou um alerta anônimo em um grupo de apoio, enquanto o Dr. Roberto aconselhou cuidado com a cadeia de custódia das gravações. A menção de provas técnicas trouxe um tom jornalístico para a narrativa caseira. Delegado Marcelo pediu as gravações em uma cópia que respeitasse a cadeia de custódia e orientou para que nada fosse apagado. A comunidade, que antes apenas cochichava, começou a reagir. A suspeita se transformou em denúncia. No auge da tensão, o milionário descobriu que a peça artística não era apenas arte. O que Ricardo julgou ser um gesto inofensivo trazia, costurado, um mapa de memórias e um testemunho silencioso. A primeira vez que ele viu Marina com os olhos firmes e a gravação na tela, tentou minimizar. "Isso é uma montagem", ele disse com voz baixa e controlada. Marina respondeu enquanto segurava a respiração. "Isso não é montagem. Eu tenho as datas, as mensagens, os áudios." A troca de palavras escalou rápido.
Foi a primeira verdadeira conversa com ritmo de confronto. Eles chegaram a um ponto em que as vozes se sobrepuseram, e as palavras que vinham de Ricardo soavam como tentativa de apagar a evidência. A tensão cresceu e se tornou palpável. Os vizinhos ouviram a porta bater, o som de passos apressados e, finalmente, o silêncio que antecede uma decisão. Marina sentiu que precisava de testemunhas. Ela telefonou para Ana, explicou onde estavam as cópias e pediu que Paulo conferisse as imagens com o delegado. Havia medo, mas havia também uma vontade de justiça que ardia. O confronto final aconteceu numa tarde quente, quando o sol batia forte nas janelas e a sala parecia um forno. A sequência de diálogo que se seguiu foi longa, com trocas diretas que expuseram cada camada de manipulação. Ricardo começou com a tentativa de desqualificar. "Você está me atacando por ciúmes", ele disse. "Isso não tem nada a ver com ciúmes", respondeu Marina. "Tem a ver com respeito." Ele retrucou. "Você não entende o que eu fiz por você." "Fizeste pela sua imagem", disse ela, e apontou para as gravações. A conversa continuou. 8 trocas que mais pareciam golpes de faca verbal. Cada pergunta respondida com uma acusação ou uma confissão velada. "Você montou isso contra mim", ele insistiu. "Eu montei contra a mentira", disse Marina. "Você sempre age como se fosse dono da verdade", retrucou Ricardo. "E você age como se tivesse o direito de apagar a humanidade das pessoas ao seu redor", respondeu ela. No 7º turno de fala, Ana entrou na sala. "Basta", ela falou com voz firme e apontou para o celular mostrando a cronologia das mensagens. No 8º turno, delegado Marcelo chegou acompanhado de um documento que confirmava a abertura do procedimento. A cada troca, a reputação dele enfraquecia e a prova crescia. A decisão foi tomada. Ele deixou o apartamento nessa mesma tarde. As consequências sociais foram rápidas. Fotografias de Ricardo em eventos foram retiradas das redes por patrocinadores que não queriam associação à repercussão. A imprensa local buscou relatórios e, com cuidado jornalístico, publicou matérias que mencionavam manipulação e provas. Amigos que antes evitavam conflitos passaram a se posicionar com silêncio constrangido ou com críticas públicas. A peça de artesanato, que era objeto de dúvida, tornou-se símbolo e prova. Nas conversas da comunidade, palavras como humilhação, manipulação e denúncia surgiam com frequência. A família de Marina enfrentou julgamentos, mas também recebeu apoio prático. Vizinhos organizaram compras, Joana coordenou uma vaquinha para custear perícias e Sônia trouxe refeições. A reconstrução começou devagar, com passos pequenos e práticos. A mãe de Marina, Dona Lúcia, foi acolhida por Ana e começou a retomar rotinas que haviam sido interrompidas pela tristeza. Tensão. Houve momentos de tensão máxima durante a investigação que precisam ser lembrados com detalhe para entender o impacto emocional. O primeiro momento foi quando as primeiras gravações foram mostradas em uma sala de audiência improvisada. Marina sentiu o peso do olhar coletivo, o zumbido das luzes da câmera, o cheiro de papel e cola dos envelopes com as provas e a sensação de estar sendo dissecada. Ela ouviu comentários sussurrados, o tilintar de canetas anotando e o silêncio entre as sentenças. O segundo momento aconteceu quando amigos íntimos decidiram publicizar a história. A exposição trouxe alívio, mas também uma enxurrada de mensagens públicas e privadas que a fizeram recuar. O terceiro momento foi a primeira vez que ela voltou ao estúdio artística para recolocar materiais no lugar, sentir novamente o cheiro de tinta e tocar nos fios, que agora significavam duas coisas ao mesmo tempo: arte e memória. Em cada um desses pontos, a respiração de Marina ficou curta e memórias de vergonha e força se misturaram num só impulso de seguir adiante. O CTA de comentários veio quando a comunidade estava em ebulição. Se essa história mexeu com você, deixe nos comentários de onde você está assistindo e conte. O que você faria se estivesse no lugar da protagonista? Comece sua resposta com "eu voltaria" ou "eu chamaria" e compartilhe uma ação concreta. Sua experiência pode orientar quem está passando por algo parecido. Aqui nos comentários, formamos uma rede que acolhe e compartilha soluções práticas. Sua voz importa e pode ser um caminho para alguém que ainda não encontrou coragem para agir. Agora, vamos voltar à cena que mudou tudo e mostrar como as provas e as conversas culminaram na saída definitiva.
A seguir, o processo de denúncia avançou, com perícias e laudos que confirmaram a integridade das gravações. O perito forense atestou a cadeia de custódia, os metadados dos arquivos e a autenticidade dos áudios. Dr. Roberto preparou um laudo psicológico sobre os efeitos da manipulação emocional e a vulnerabilidade gerada pela técnica de gaslighting. Delegado Marcelo fez um relatório claro que indicava elementos de coação e humilhação repetida. A combinação entre prova técnica e testemunhos pessoais tornou a acusação sólida. Em paralelo, a família buscou reparação. Pedidos de desculpas públicos foram raros, mas a perda de prestígio de Ricardo foi rápida dentro do círculo social. Ele teve contratos cancelados e afastamento de conselhos. Alguns apoiadores na imprensa tentaram diminuir o caso referindo-se a conflitos íntimos, mas a existência das gravações provocou uma mudança de tom. Para Marina, a vitória não foi completa, mas foi um passo de reparação. O processo de reconstrução exigiu cuidados práticos e emocionais. A rotina voltou aos poucos. Consultas de acompanhamento com o Dr. Roberto, rotinas de sono reorganizadas, pequenas saídas na companhia de amigos e caminhadas com Dona Lúcia. Ana organizou os medicamentos e as consultas médicas, Joana ajudou com a administração de redes sociais para evitar assédio e Paulo manteve um olhar protetor no prédio. O processo de reconstrução envolveu também ações legais para garantir que a peça de artesanato, agora classificada como prova, fosse preservada em custódia adequada. O reconhecimento do que aconteceu permitiu que Marina começasse a perdoar a si mesma e a reaprender a confiar. Epílogo 1 mês depois. 1 mês depois daquela tarde que mudou tudo, a casa parecia respirar com mais leveza. As cortinas voltaram a ser abertas pela manhã e Dona Lúcia saiu para caminhar no jardim do condomínio. Marina começou a trabalhar em um projeto novo que transformava materiais reaproveitados em mensagens de empoderamento. Havia ainda checkpoints práticos, a perícia concluída, o processo em andamento e conversas constantes com o advogado. A comunidade se mostrou presente em pequenos gestos, como levar refeições e acompanhar consultas. A peça ficou guardada num envelope lacrado na delegacia como prova, mas cópias da inscrição artística serviram como ponto de partida para uma exposição de conscientização organizada por Joana. Até mesmo alguns colegas que haviam se afastado voltaram a conversar, mais cautelosos e mais sinceros. A sensação predominante era de alívio, embora as cicatrizes ainda fossem visíveis. Epílogo 3 meses depois. 3 meses depois, o caso ganhou nova dimensão. Uma matéria investigativa com entrevistas com especialistas discutiu a manipulação emocional como forma de violência. O nome de Ricardo foi chamado em reportagens que abordavam responsabilidade e repercussão social. Marina participou de um painel online sobre vítimas de manipulação, onde falou com voz firme, descreveu métodos e compartilhou estratégias de prevenção. A assistência psicológica continuou, agora com foco em reconstrução de projetos de vida. A vaquinha organizada por Joana permitiu custear terapia para Dona Lúcia e auxiliar em pequenos consertos da casa. As rotinas domésticas foram reestruturadas, as refeições passaram a ser combinadas em família e as conversas sobre finanças e decisões pessoais foram compartilhadas para evitar isolamento. A reputação pública de Ricardo estava abalada, contratos foram rescindidos e conselhos consultivos rejeitaram novas nomeações. Ainda havia resistência de algumas pessoas que o defendiam, mas a narrativa principal virou um alerta coletivo. Epílogo 6 meses depois. 6 meses depois, havia mudanças concretas. Marina havia retomado suas exposições e a crítica que antes a consumia transformou-se em força criativa. A peça de artesanato foi reinterpretada em um projeto colaborativo que visava dar voz a quem sofreu. A obra passou a integrar uma mostra itinerante que levou a história de Marina a pequenas cidades, sempre acompanhada de informações sobre como identificar manipulação e onde buscar ajuda. Delegado Marcelo informou que o processo seguia seu curso, com possibilidade de responsabilização civil e medidas protetivas. A família reconfigurou papéis. Ana assumiu com menos carga emocional e mais organização. Paulo manteve a vigilância solidária e Sônia coordenou um grupo de vizinhos para apoio. As marcas psicológicas não haviam desaparecido, mas havia progresso medido em ações concretas, consultas regulares, um projeto profissional reiniciado, novos acordos legais e a presença cotidiana de amigos. Havia também um projeto de voluntariado com idosos, liderado por Dona Lúcia, que encontrou na rotina de ajudar outros um sentido novo. Quando tudo foi contado, a lição ficou clara.
Pequenas humilhações, repetidas por alguém com poder, podem se transformar em padrão e apagar a voz de quem sofre. As provas, quando existem, dão forma à denúncia. Quando não existem, resta o risco do silêncio. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que pode precisar ver que não está sozinho. Às vezes, a maior reparação é ouvir e agir. Lembre-se, não espere que uma peça mostre o que o coração já sabe. Confrontar com provas é doloroso, mas é também o caminho para a reconstrução e para a justiça.